Olá! Esse é mais um vídeo da série Organização e Produtividade, Conceitos e Preconceitos. Nesse terceiro episódio, a gente vai falar sobre caos. Quando você escuta a palavra caos, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Dá um pause aqui no vídeo e deixa seu comentário aqui embaixo me contando o que essa palavra te inspira ou como você se sente com ela. Agora, vamos falar sobre isso. Vamos primeiro começar com o significado oficial do dicionário. Caos é uma mistura de coisas ou ideias em total desarmonia, confusão. Outras palavras que a gente usa são bagunça, desorganização. É comum, então, entender o caos como a ausência de ordem. Todas essas palavras e esses conceitos são extremamente negativos e nos fazem querer ficar longe do caos, eliminar qualquer possibilidade dele fazer parte da nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Não é possível viver sem caos, por mais que a gente tente. O universo inteiro é feito de caos e ordem, assim, misturados, sem polarização. Um é o avesso do outro, mas eles estão juntos, compondo o universo inteiro. Eu sei, ainda é difícil talvez para você entender o caos dessa maneira. Eu digo isso porque o nome da minha empresa, Avesso do Caos, normalmente é dita como avesso ao caos. Como se eu, por trabalhar com organização, quisesse o caos bem longe de mim. Mas o nome é esse mesmo, avesso do caos. É o caos do avesso. Eu quero o caos e eu quero entender ele para poder revirar ele do avesso, para a gente encontrar a organização na sua vida. Porque talvez a sua vida esteja repleta de caos e você não esteja conseguindo ver o lado organizado dela. Porque a gente sempre tem os dois. Ninguém está completamente desorganizado, que não tem nenhuma ordem, e nem ninguém é totalmente organizado a ponto de não passar por momentos de instabilidade. Na física, existe a teoria do caos que ficou famosa com o filme Efeito Borboleta, que diz que está tudo interligado e que uma alteração, por mais ínfima que seja em algum lugar, pode ocasionar fenômenos diversos em outro lugar. O bater de asas da borboleta pode causar um tufão em outro lugar do planeta. Essa dinâmica, essa lei da física, torna os nossos dias imprevisíveis. É a prova de que não tem como controlar as coisas, porque são muitas variáveis. Mas voltando para a perspectiva negativa que a gente estava comentando sobre a palavra caos, eu quero tentar mostrar uma outra perspectiva. Lembra comigo ou pensa na festa de aniversário dos seus filhos ou as suas, quando você era pequeno. O quanto era divertido, o quanto você curtia brincar com seus amigos e fazer uma farra danada, seja lá onde for. Na perspectiva do adulto, esse momento é cheio de caos. Muita criança, muito barulho, bagunça, coisas espalhadas, sujo, incômodo. É sim caótico, não tem estrutura, é confuso. Mas dependendo do ponto de vista e do seu estado de espírito no momento, você vai entrar na bagunça junto e vai curtir bastante. Ou se você é criança, você nem vai pensar nisso e vai curtir mesmo muito. Meu ponto é, o caos pode ser bom, gostoso, divertido. Ouso dizer que ele pode ser até confortável. E quando eu falo isso, estou falando provavelmente com você aí do outro lado, que deixa a sua cama desarrumada e seu escritório com a mesa toda cheia de papéis espalhados e acha que se encontra na sua bagunça e que tá ótimo desse jeito. Sim, o caos pode ser bom, mas não é por isso que a gente tem que ficar nele o tempo inteiro. Tudo bem a gente concordar que a gente busca mais momentos de organização e estrutura na nossa vida, não tem nada de mal nisso. A gente quer otimizar o nosso tempo para que a gente possa trazer organização. Eu trabalho com isso. Já está mais do que provado que a organização ajuda a gente a ter uma vida mais leve e produtiva. Ela traz mais foco, economia e até liberdade. O ponto principal, então, passa a ser não evitar o caos, mas aprender a lidar com ele. Usar a organização, que está ali juntinho, como uma ferramenta de se preparar e entender o caos e os impactos dele na sua vida. O caos, por exemplo, pode ser o sintoma de algo muito maior. Algo mais profundo que pode ter a ver com medo, com fuga, preocupação, luto, vazio. É a resposta automática que a gente tem para lidar com essas situações que estão mais difíceis para a gente. Encarar o caos como um sintoma pode te ajudar, por exemplo, a entender a necessidade de fazer alguma coisa para sair dele. Igual a febre.
A febre aparece, é ruim, mas ela te ajuda a saber que tem alguma coisa errada e você precisa investigar. Da mesma forma, é mergulhando no caos que a gente vai conseguir investigar e entender por que ele apareceu. Reflexões como: por que eu estou me sentindo assim? O que está me incomodando? Qual a origem dessa desorganização na minha vida? Como é que eu tenho lidado com ela? Essas são todas reflexões muito importantes. Elas te ajudam a identificar a origem do problema. Mas então, na prática, o que fazer com ele? O que fazer com o seu caos e o que fazer com o caos que surge do nada, vindo de outras pessoas ou da situação no mundo? Primeiro, a gente aceita que ele existe, que ele faz parte e que ele tem uma razão de ser. Ele faz parte da sua vida e ele faz parte da vida de todas as outras pessoas nesse mundo. Não dá para evitar. Pode parecer pouco, mas incorporar isso já vai te ajudar bastante a lidar melhor com ele. E lidar com ele é usar a organização a seu favor. É você entender essa dinâmica de desorganização, seja externa, seja interna, e então traçar um plano de ação para restabelecer a sua rotina, a sua estrutura, a sua ordem. Você pode também usar a organização para se antecipar, para ter uma válvula de escape para os momentos de maior caos. Uma listinha, por exemplo, do que fazer quando você não estiver legal, um plano B para aquele projeto, um cronograma de organização da casa, a definição de um lugar para cada uma das suas coisas. Quando você faz isso, o caos até acontece, mas a sua resposta a ele é um pouco mais rápida e menos sofrida. Vamos então fazer as pazes com o caos, combinado? Vamos entender que ele é um sintoma, vamos entender que ele faz parte da vida, vamos se preparar para que ele fique por pouco tempo, só o suficiente para dar o recado e fazer com que a gente se mova em direção a dias melhores. O que você acha? Agora me diz aqui nos comentários o que você acha dessas várias visões sobre o caos e como você lida com o caos na sua vida. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a lidar um pouquinho melhor com o caos nosso de cada dia. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links de outros posts que eu falei sobre esse assunto. E você pode também contar comigo para revirar o seu caos do avesso e encontrar a sua ordem. Não há nada de errado em pedir ajuda quando o caos está além da conta e você não consegue muito bem entender por que ele apareceu e como fazer para retomar a sua rotina e o seu dia a dia de uma maneira mais leve. É isso. Nos vemos no próximo vídeo.